Hoje iremos falar sobre a lipoenxertia glútea. É uma outra opção de aumento glúteo. Na verdade, é mais utilizada porque normalmente se associa a lipoenxertia glútea a uma cirurgia de contorno. A paciente que irá se submeter a uma lipoaspiração de abdômen, flancos ou uma cirurgia de lipoabdominoplastia para resolver a flacidez da pele no abdômen, aproveita a cirurgia, coleta essa gordura que vai remover do abdômen e dos flancos e aumenta o glúteo colocando essa gordura de uma forma adequada na região dos glúteos. A gente acaba precisando utilizar uma técnica em leque. O que quer dizer isso? A gordura não é colocada totalmente como se fosse um lago de gordura, porque dessa forma a gordura acaba sendo absorvida. A gordura é uma célula adiposa, é um tecido vivo, e quando a gente vai retirar ela através da lipoaspiração e utilizar como um aumento glúteo, a gente vai utilizar células vivas, transplantar ela de um lugar para outro. Então a gente precisa fornecer um leito adequado para que ela se nutre. E assim a gente precisa utilizar cânulas finas normalmente para colocar a gordura como se fosse em camadas lineares, em várias camadas, até chegar um momento que não serve mais nenhuma camada gordurosa naquela região glútea. Porque às vezes a paciente quer aumentar de uma maneira exagerada o glúteo. E a gente colocando normalmente mais de 400 a 500 ml, existe uma absorção muito grande dessa gordura, acaba se perdendo o resultado posteriormente. Então, o ideal é seguir as indicações do seu médico. Antigamente se falava em colocar a gordura dentro do músculo também. Hoje, de certa forma, se evita ou até é proibida a utilização porque se sabe que existe uma chance maior de lesar vasos, como os vasos que nutrem os músculos, e aí essa gordura acabar migrando para dentro do vaso, causando um problema grave que é uma embolia gordurosa. Então, se dá preferência por utilizar cânulas em torno de 4 milímetros, rombas, né? E numa camada superficial. A gente coloca de um formato homogêneo para conseguir um aumento legal naquele local e com que a célula adiposa sobreviva e se integre adequadamente naquele local. Então essa opção ela não é muito adequada para mulheres muito magras, que não têm muita gordura corporal, porque a gente acaba precisando retirar gordura de algum local do corpo para poder aumentar o glúteo. As pacientes que têm baixa gordura corporal ou não tem nenhum acúmulo, seja em flanco, em abdômen, existe a opção de aumento glúteo com a prótese. A gente já falou num outro vídeo a respeito da gluteoplastia de aumento através dos implantes de glúteo. Nesse caso, quando a gente utiliza os implantes, a gente até pode complementar o implante com um enxerto gorduroso, que é limitado, mas não é o principal fator que vai aumentar o glúteo, né? Em pacientes que procuram um contorno corporal e tem um acúmulozinho de gordura em algum local, a gente retira aquela gordura e aumenta o glúteo com a gordura da própria paciente. É comum acontecer alguma absorção daquela gordura enxertada. Porém, se utilizada uma técnica adequada, como mencionada, a integração ocorre por torno de 80% a 90%. E uma vez integrada, aquele adipócito vive naquele local. Então a paciente acaba precisando ter um cuidado para não engordar, porque se a paciente acaba engordando, ela pode aumentar o volume glúteo, porque o adipócito continua com uma capacidade de depósito de gordura. Então, isso é uma atenção muito importante para a paciente que fez um enxerto glúteo ter um controle adequado do seu peso.
Quanto aos cuidados pós-operatório, é basicamente os mesmos de uma lipoaspiração. O que vai gerar um pouco de desconforto é o local que foi coletado a gordura para ser utilizada como enxerto glúteo. Pode-se sentar, pode-se deitar em cima, porque não tem uma migração daquele tecido enxertado. A paciente acaba precisando, no pós-operatório, fazer um acompanhamento com o uso de malhas, uma equipe de fisioterapia, para ter um acompanhamento com drenagem linfática e, com isso, ter uma recuperação plena, normalmente por volta de 30 a 40 dias. Claro que o resultado final da integração e da fibrose pode levar um pouco mais, que é o tempo normal de uma cicatrização, né? A gente já vê um resultado adequado do contorno corporal por 2 a 3 meses pós-operatório. A anestesia utilizada para esse procedimento normalmente é uma sedação complementada com uma anestesia peridural. O anestesista vai bloquear aquela região que o médico irá realizar a lipoaspiração para coletar a gordura e depois preparar adequadamente para fazer um enxerto gorduroso. Um cuidado muito importante é com a atenção para a trombose venosa. Então, é ideal fazer um cálculo para ver os riscos que a paciente tem para esse evento. A gente precisa normalmente suspender o anticoncepcional, ver se a paciente fuma, suspender o fumo, tentar retirar essa paciente o mais precoce possível da cama, fazer o uso de meias compressivas, de bota de retorno venoso durante a cirurgia e até, dependendo do grau, utilizar medicações derivadas de heparina, como a enoxaparina. Com tudo isso, a gente diminui e praticamente não existe a chance de ter uma embolia causada por uma trombose venosa profunda. Tem alguma dúvida a mais a respeito da lipoenxertia glútea? Envie seus comentários, suas dúvidas e assim que possível iremos responder. Um grande abraço a todos!